paz do nosso Senhor Jesus continue a reinar sobre as nossas vidas, amém? Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, continuando os nossos estudos. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje nós vamos estudar o capítulo número 5. O nosso livro de referência é o livro escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes e nós vamos dar início à nossa lição número 9 das 14 lições do nosso livro. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, colocando diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que Ele nos ensine, que a palavra dele tem para nós, para cada um de nós. Abençoe a nossa classe, as demais classes e o povo dele reunido, agora, mais cedo, mais tarde, no nome dele, em qualquer lugar que esteja. Vamos fazer essa oração, vamos contar no Senhor amigo, nos coloque de pé, faça essa oração para iniciar a nossa classe. Amado Deus, eterno Pai, ó Senhor, como é bom falar contigo, como é bom, ó Deus, perceber que a tua misericórdia nos alcançaram por mais uma manhã, que não somos merecedores, ó Pai, de estarmos aqui na tua presença, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, Espírito e amor, nos achou, ó Deus, merecedores de estarmos aqui, nos tornando seus filhos, e que a cada dia o seu amor se manifesta, ó Deus, através do sol que se levanta e que se põe, da brisa, ó Pai, que toca os nossos rostos, a nossa fala, todo o nosso ser, cada célula, ó Deus, do nosso corpo, é para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço por isso, te agradeço por podermos participar dessa escola bíblica, por podermos estar aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Todo o nosso ser, a cada dia, possa ser para o louvor mesmo do teu santo nome. Te agradeço por cada vida aqui presente, porque o Senhor nos dispôs, ó Deus, a estarmos aqui buscando a tua presença. Te peço perdão pelos nossos pecados, os nossos corações, ó Deus, possam estar purificados, ó Deus, e limpos, para acolher a tua palavra, que é santa, que é boa, e que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Eu creio que ele já falou, ó Deus, no coração do Espírito do André, e que o que sair da boca dele, ó Deus, seja diretamente da sua boca para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ter um estudo proveitoso e que saiamos daqui edificados pela tua palavra. Que não saiamos daqui da forma como entramos, mas que saiamos, ó Deus, revigorados, ó Deus, através do poder da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, novamente eu te agradeço, porque o Senhor é presente nesse lugar, o Senhor é presente em nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu agradeço nesse momento, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, amigo. Irmão, nós vamos iniciar nosso estudo, capítulo 5, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas antes de iniciar nosso estudo, eu estive pensando, eu estava preparando o estudo, mostrou também na nossa cabeça, e é o ensino de Deus para as nossas vidas, né? E tempo atrás aconteceu uma situação, comigo, na minha vida, que me trouxe a refletir sobre esse texto. O que esse texto ensinou ontem, quando eu estava preparando esse estudo? E uma coisa que me preocupa e que me chama a atenção no contexto que a gente vive, o que é? Os perigos que nós corremos. Os perigos que nós corremos. Mas assim, como foi dito aqui na nossa abertura da nossa escola dominical, nós precisamos agir. É o que o apóstolo Paulo ele fala, é que o escritor de Hebreus ele fala, nós precisamos agir não como crianças, porque nós somos adultos, nós estamos preparados para os perigos da nossa vida, nós estamos preparados para os perigos, e eu creio nisso, eu sei disso, né? Às vezes eu fico vendo alguns vídeos aí de vida selvagem, vida selvagem. O homem, é o mais destruidor dos animais, é o homem. Nós estamos destruindo aquilo que Deus fez, nós estamos destruindo o mundo,
natureza. E assim, esse homem destruidor é o mais frágil dos animais. Fico imaginando assim, uma pessoa, né, que nascesse e tivesse que se defender dos predadores, né, que estão do lado, né? Assim, a palavra diz que o nosso inimigo, Satanás, ele está como um leão do nosso lado rugindo, né? Ele está preso, né? Lá fora, na vida selvagem, ele está solto, o leão está solto, ele está do lado para matar, né? Ele mata porque assim, ele tem necessidade disso, né? Então assim, nós somos muito frágeis, né? A gente precisa de 15, 18 anos talvez para a gente amadurecer um pouco, deixar de ser criança, né? Deixar de ser criança para passar a entender um pouco das coisas desse mundo. Mas assim, a abertura, a reflexão é assim: o que tem hoje sido o grande risco para nós, para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual tem sido o maior risco para eles? Eles não precisam se preocupar com as feras, né? Os animais, eles não precisam se preocupar, né? Eles não correm esse risco, mas eles correm outros riscos, né? E os nossos filhos estão crescendo diante desses riscos. E isso que eu vi, né? Que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue ver o perigo. Esse que é o problema, né? A gente não consegue ver o perigo, né? Um dos exemplos que foi dito lá nesse texto, nesse vídeo, é que se jogar um sapo dentro de uma água fervendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai pular, ele vai sair de lá na hora. Agora você coloca ele numa água fria, coloca fogo e deixa esquentar devagarzinho. Sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer lá dentro. Sabe por quê? Né? Ele vai ter a sensação de que está muito bom. Quando ele sentir que a coisa está quente mesmo, aí já é tarde. É assim, né? E às vezes a gente é bombardeado por isso aí. E o vídeo falava sobre isso aí, né? As nossas crianças, sabe como que as nossas crianças têm crescido hoje? As nossas crianças, na igreja, lá de fora, dentro da igreja, que eu vejo também, nós temos crescido, elas têm crescido com telas nas mãos. Sabe o que isso significa? Não somos nós que estamos educando os nossos filhos mais. Não somos nós. São as telas que estão educando. E esse texto fala do Bill Gates. Sabe com quantos anos os filhos do Bill Gates têm no celular? 14 anos de idade. O cara que mexe com isso aí, coloca isso aí dentro da nossa casa. Os dele não. Agora os nossos sim, né? E nós estamos colocando em risco os nossos filhos. O que eles têm visto nas telas deles? Eu não sei, né? Talvez você não saiba. E esse é o grande risco. E assim, quem agora entra, né? Eu lembro de uma história, quando eu fui lá para Mateus Leme trabalhar, eu almoçava num restaurantezinho lá, pequenininho, perto lá da delegacia. E era de uma família, né? Era o pai, a mãe, os irmãos que cuidavam do restaurante. Era só a família que trabalhava lá. Aí, assim, eles não tinham, os donos lá tinham um nenenzinho que tinha uns 3 anos, né? 3, 4 anos, né? E ele ficava lá no restaurante, né? E aquilo ali para uma criança no restaurante é um parque de diversão, né? Aquilo não é um restaurante, né? Subia na mesa, fazia bagunça, aquilo ali para ele era uma festa, né? E assim, para eles controlar o menino, sabe o que eles faziam? Celular. Toma o celular, senta aqui, o celular. Aquilo ali acabava com o menino, né? Ficava sentado, né? 3, 4, não sei quanto tempo, né? Quanto tempo ficava lá com o celular na mão, o menino era diferente. E assim, aquilo ali me incomodava, né? Um dia eu fui e falei assim, eu peguei e comprei um livro. Um livro bíblico, dessas historinhas nossas crianças, que veio com o menino, né? Aquilo ali foi uma festa do menino. Ele esqueceu uma semana, ele esqueceu do celular. E brincava comigo, eu sabia ler essas historinhas lá, as mais, era muito bom para ele. Eu lembro disso, assim, no dia que eu fui embora, né? Saí lá de Mateus, né? O pai me falou assim, eu estou sabendo que você está indo embora. Nós estamos muito tristes. O meu filho, ele gosta muito de você. Criancinha, né? Gosta muito de você. Você fez diferença na vida dele, da criança. E assim, a pergunta
pergunta, né? A história não é minha, né? Não é para mim, né? É que o que tem influenciado as nossas crianças? Como que nós temos influenciado as crianças? Essas que precisam deixar de leite e alimento sólido, como Hebreus 5 nos ensina, como a palavra nos ensina. O que nós temos feito, né? É uma geração que tem crescido, é uma geração que tem estado aí, que não consegue enfrentar os desafios, né? Não consegue enfrentar os desafios, porque elas estão acostumadas a simplesmente mudar de tela, né? E isso aí não implica em desafios reais na visão deles, né? Eles estão como aquele sapo dentro de uma panela com fogo embaixo, que é assim. E eles vão sentir as consequências disso quando forem adultos, não mais crianças. Então isso nos preocupa como cristão. E a palavra que tem aqui em Efésios 5 é para isso. É por isso nós temos que ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus, né? Não é imitar, sei lá, não conheço esses tal influenciadores, né? Mas não é imitá-los, né? Hoje, né, dentro da igreja, a gente tem vivido isso. Não é mais pastor, é coach. Dentro das igrejas, de algumas igrejas, né? Então a gente precisa estar atento. O apóstolo Paulo foi um homem à frente do seu tempo, né? Ele evangelizou o mundo e assim, né, da forma mais ágil que ele tinha naquela época, de navio, né? Se fosse para percorrer a pé, ia demorar muito mais, né? Ele foi no método mais moderno que ele tinha naquela época, né? E ele entendeu o chamado dele para isso. E nós precisamos entender o nosso chamado. Imitadores de Deus. É esse desafio que se coloca para nós hoje. E a pergunta que nós devemos fazer: em que nós devemos imitar a Deus? A pergunta é essa. Antes de nós lermos a lição, sei que os irmãos já devem ter lido, mas assim, em qual que é o parâmetro nosso nas coisas de Deus para nós imitarmos? Qual que é o parâmetro? Irmã Regina, qual que é o parâmetro que nós temos que imitar em Deus? Em todas as coisas. E que, de forma prática, real, o que isso implica para nós? Qual é uma coisa que nós temos que imitar, na sua visão, que nós temos que imitar a Deus? Obediência. Jesus Cristo foi obediente e até pela morte, né? Ótimo. E assim, né? A gente pegando a nossa realidade hoje, será que nós temos ensinado obediência aos nossos filhos? Será que os nossos filhos têm sido obedientes à nossa e à palavra de Deus? Né? Não tem colocado. O que mais que nós temos que imitar a Deus? Santidade. Nós estamos na santidade na nossa última lição, né? O apóstolo Paulo, antes de falar da imitação, ele fala de santidade. Precisamos ser verdadeiramente santos diante desse Deus, né? E o que mais? Em amor. Quase que unânime, né? Várias pessoas falaram aí, mas é verdade, né? E o apóstolo vai falar sobre isso, né? O texto vai nos falar sobre isso, né? Às vezes a gente, o que eu tinha visto a respeito do amor, né? A palavra de Deus, Mateus 17, vai falar assim, né? A partir lá do 17, vai falar assim que no final dos tempos o amor se esfriaria, né? E a gente tem visto o amor se esfriar, né? E assim, e como que é esse negócio assim de amar, né? Vocês falaram do amor aqui. A gente fala do amor, mas assim, às vezes a gente fala do amor, mas a gente não ama. A gente não ama de verdade. Eu acho, André, o ser humano hoje, ele, tanto criança quanto adulto, ele tem que buscar mais os direitos do que os deveres. Porque ele está trabalhando muito. E isso atrapalha até dentro da igreja, claro, assim. Isso eu não falo só por mim, isso é uma questão também. E infelizmente,
celular, que você está falando, por exemplo, a maioria do tempo dela no celular, ela vai aprender mais os direitos dela do que os deveres. A cobrança dos deveres você pôr. E os direitos sabem, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Isso vai falar tanto para o ser humano quanto para a criança e tanto para o ímpio quanto para o cristão também. É verdade. É esse que é o problema. É esse que é o problema. A sociedade em si. O nosso padrão ele é diferente do padrão do mundo. Tem que ser diferente. Se for igual, o que nós estamos fazendo aqui, Ricardo? Porque a sociedade hoje ela está ensinando exatamente o que o Paulinho falou ali. Eu estou com uma menina de 8 anos, eu estou vivenciando isso lá dentro de casa, né? Porque você tem direito a isso, tem direito àquilo, né? E não mostra ali quais são os deveres também, né? Qual é a parte da pessoa, né? Que ela tem que fazer, né? Meus queridos, e o quão difícil é lutar contra isso? O Ricardo está falando aqui, né? O quão difícil é lutar contra isso? É difícil, eu sei o quão difícil é. Todos nós que temos filhos, nós sabemos o quão difícil é lutar contra isso, né? Se a gente for impor o nosso padrão, eles não vão aceitar. Porque o padrão que eles têm vivido é um padrão diferente, né? Eu tive uma professora falando assim, nossa geração, a geração nossa, foi assim, nós somos uma geração de transição, né? Nós somos criados num sistema e agora os nossos filhos estão em outro, diferente. E isso assim, meu Deus, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Às vezes eu fico querendo assim, falar com o Vitor. Vitor, você tem que fazer assim, né? Mas assim, hoje não é assim. O que foi para mim, não serve para ele mais. Às vezes eu vou falar assim, eu fico pensando assim, não dá certo mais, né? Quando eu era jovem, né? 16, 15 anos, assim, eu vou fazer um curso técnico. Assim, era o que tinha de melhor naquela época, um curso técnico. Resolvia a vida de um pobre, o curso técnico resolvia a vida. Não resolvia, gente? Resolvia, o curso técnico resolvia. Hoje, o que vale o curso técnico? Não vale mais nada. Não vale mais nada. Então, assim, é uma realidade diferente. Que nós não estamos preparados. É o que ele está falando, nós não estamos preparados. Nós temos que nos preparar. Só que para nós, às vezes, é mais difícil. Porque, assim, nós não vivemos isso. Não vivenciamos isso. Nós somos criados de uma forma diferente. O nosso mundo é diferente desse mundo atual. Só que nós não podemos aceitar as imposições desse mundo. Vicente, queria falar alguma coisa? Ultrapassados, né? E assim, e talvez nós estejamos, né? A Tânia levantou aqui. Para mim que esse padrão do amor, porque essa educação que é feita nunca existiu, e ela nunca vai existir. Nunca. Então, assim, o amor, no sentido que a gente aprende, essa coisa romântica, eu amo meu filho, eu amo. Isso não é o amor, isso é identificação, isso é afinidade. Amor é comportamento. Ótimo. Né? Muito Então, bom, assim, né? é aí que entra esse padrão do amor, que eu acho que é o mais difícil da gente ser parecido com Deus. É no comportamento do amor. Amor é comportamento. Eu acho que até é assim, deu uma lição para nós, né, que resume o que é o amor, né? Comportamento. Faz tudo. Você respeita o direito, você desenvolve o dever, você despreocupa dessa coisa, porque naqueles momentos raros que às vezes a gente tem que conseguir ter um coração pleno de amor, essas outras coisas, esses outros valores são coisinhas. Coisinhas. Porque Deus fez o sol para todos. Ele não importou se pecador que me crucificou, ele fez para todos. E o amor é esse comportamento que alcança. Não estou falando de eleição, estou falando desse amor que eu acho que é onde Deus quer que a gente pareça com ele. E é tão difícil para nós, sozinho é impossível, né? A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala em relação a sermos imitadores de Deus é sobre isso, né? É sobre o amor. Nós temos que imitar a Deus em amor. Zé Vicente levantou aqui. Com relação a filhos, eu acho o seguinte, eu acho que o mundo, as coisas vão mudando. Aqui, vamos supor, 50, 100 anos, talvez nem vai existir celular mais, por exemplo. Então, cada momento no mundo, a tecnologia de uma forma, e vai estar cada vez avançando mais.
precisa entender isso. E a primeira característica que a palavra de Deus nos ensina aqui em Efésios capítulo 5, para nós sermos imitadores de Deus, é que nós devemos andar em amor. Nós devemos andar em amor. Né? Então, o capítulo 5, versículo 1 e 2, capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2. Vou pedir a nossa irmã Magda, que lembra a nossa prova, Magda. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Eu acho que sim, não tem muito o que a gente comentar, né, nesse texto. Por isso que eu fiz essa introdução, né? O que nós devemos fazer, nós sabemos. O que nós devemos saber, nós sabemos. Então, gente, Marquinhos, andar em amor denota uma ação habitual, né? A fazer do amor a principal regra. O amor tem que ser a principal regra da nossa vida. Não é simplesmente um sentimento. Ele tudo dá pelo irmão sem levar em conta um sacrifício àquele a quem é dedicado. O sacrifício de Cristo foi agradável a Deus no sentido de satisfez de sua justiça e adquiriu eterna e eficaz redenção por nós. Sabe qual é o nosso parâmetro de amor? Cristo. É isso. Nós falamos aqui e nós temos que viver aqui. Marquinhos. O senhor exatamente falou o que eu estava pensando aqui. Como os judeus, nos amor deu Cristo, por amor a nós, né, matou Cristo numa cruz, por amor a nós. E como que a gente tem que passar esse amor para frente? Da mesma forma, eu ainda não sou pai, mas eu já oro nesse sentido, que é quando Deus nos agraciar, que nós possamos criar os nossos filhos na presença do Senhor, porque vai cair, vai ir de encontro com o que foi falado tudo aqui agora, porque a criança é o futuro do mundo, e se nós não passamos esse legado para frente, como que vai ser? Eu como pai, sacerdote do meu lado, no futuro, como que eu vou passar? Como que vai ser essa criança? Porque a Bíblia é o que freia o ser humano. É ela, a pessoa tendo conhecimento da palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade, muitas das coisas que o mundo está impondo, ele vai falar assim, não, o mundo pode estar impondo dessa forma, mas o que a palavra fala me ensina assim, então eu vou seguir daquela forma que a Bíblia está falando. Essa é a minha visão. É o que eu cobrei do meu irmão essa semana. Falei, olha, você toma cuidado com a sua atitude. Eu posso cobrar ele no sentido de que eu faço parte da igreja e congresso. E eu falei duramente com ele de novo. Eu venho falando, não é de hoje. Então, assim, por quê? Porque ele tem duas crianças. Um já está começando a mudar de transição, né? Vamos falar assim, está chegando à fase de adolescência. E eu falei com ele, olha, você está perdendo um tempo precioso, rapaz. Falei com ele. Fui duro com ele com as palavras, porque eu falei, olha, se for preciso, se você não quer congregar, se for preciso, você não dá para Belo Horizonte, você ir para uma igreja que te satisfaça. Falei com ele, se nenhuma igreja que te serve, muda de cidade. Vai para Belo Horizonte, procura uma igreja para você colocar seus meninos, para ensinar ele como que é o caminho que você deve andar. Você é responsável por eles. Somos responsáveis. Né? Para a gente encerrar esse primeiro ponto, isso que o Marquinhos fez aqui é um exemplo de amor. Isso é um exemplo de amor. Você está vendo? Não é porque é irmão dele, não, né? Irmão de sangue dele, não, mas esse é o exemplo de amor que nós devemos ter pelas pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Isso é o exemplo de amor que a Tânia falou, o Zé Vicente falou, é o comportamento. É isso que nós devemos ter. Jesus Cristo era Deus, estava lá na glória, no céu. Sabe o que fez diferença nas nossas vidas? É ele se entregar por nós, por amor. Porque se ele tivesse lá em cima falando assim, eu amo a humanidade, eu amo o homem, e não fizesse nada, onde é que nós estaríamos agora? Perdidos, né? Amor, comportamento. É isso que a gente precisa entender, né? Esse é o desafio para nós hoje. E a partir daí, o livro, né, de Efésios, a carta aos Efésios, continua falando, andar imitadores de Deus, andando em amor, o nosso padrão, o nosso parâmetro. E a segunda característica, o segundo parâmetro para nós,
andar como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Né? Aqui, o apóstolo escrevendo aos Efésios, ele vai falar a respeito da realidade deles, o que eles viviam, o que eles eram e o que eles estavam trazendo, porque na verdade a gente é assim, né? A gente traz, por isso que o Marquinhos falou que é importante, né? A gente traz com a gente aquilo que a gente aprendeu quando a gente é criança, né? A palavra de Deus aqui em Hebreus, que foi lido aqui de manhã, fala, né? A gente precisa, né, como crente, deixar de ser criança e crescer, deixar de alimentar com leite e nos alimentar com alimento sólido. É isso que nós precisamos, e nós precisamos andar na luz. Então o apóstolo, ele olha para a igreja, ele fala assim: sabe como que vocês eram? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo tudo errado, né? Tem coisa aqui que vocês não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus, que nessas coisas vocês não estão imitando a Deus. Ele fala de duas coisas específicas, de dois tipos de pecados, né? Não são erros, são pecados, e isso que a palavra de Deus ela nos ensina, pecado, né? O Marquinhos falou que nós precisamos ter parâmetro. A palavra de Deus para nós, sabe o que é? É lei, não é isso? A palavra não é lei? Então, se nós precisamos respeitar como lei, né? Então, assim, o apóstolo, ele fala com aquela igreja, com aquelas pessoas, assim, sabe como é que vocês estão agindo? Vocês estão agindo como crianças. Há pecados no meio de vocês, que não deve ter uma igreja de Deus, uma igreja que imita ao Senhor. E ele fala, né, sobre pecados em relação à conduta sexual, pecados em relação à conduta do falar, da língua, né? Então, assim, é isso que ele fala. Versículos 3 e 4 do capítulo 5. E a nossa irmã Beth para ler para nós, Efésios 5, 3 e 4. Em relação a práticas sexuais impuras dentro do casamento, ao homossexualismo, né? A imoralidade sexual, é sobre isso que o apóstolo está falando para aquela igreja, que era o costume deles diante da grande deusa de Éfeso. Era isso, né? Era uma sociedade permissiva e que aqueles costumes estavam entrando dentro da igreja, porque era isso que eles viviam. Era isso que eles viviam. Falaram assim: agora vocês não vão fazer mais essas coisas lá de fora. Agora vocês têm que imitar a Deus. É esse que é o padrão nosso. Esse que é o nosso padrão. É isso que ele tem falado, né? Além dessas práticas impuras sexuais, ele tem falado a respeito da língua, né? Das conversações torpes, né? Palavras ou cachorrices, né? Chocarrices, que ele fala aqui, né? Coisas inconvenientes, né? Então, assim, esse tipo de coisa que ele fala, né? Da impureza sexual e das palavras, da língua, né? E ele fala assim: vocês têm que abandonar isso aí, esse falar torpe. Sabe o que tem que sair da vossa boca agora? Palavras de ações de graças. Palavras de ações de graças. Então, ele olha para aquela igreja, ele olha para aquela sociedade, talvez assim, né? Assim, tantos séculos se passaram e nós talvez estejamos vivendo as mesmas coisas hoje. Uma sociedade altamente permissiva, né? Nós tivemos aqui, né, no nosso encontro de casais aqui, o pastor Silas, e ele falando da dificuldade que a igreja já tem enfrentado
práticas, de forma alguma. Tem que ser preso? Vai preso, né? Vai ser morto? Vai ser morto, vai ser morto. Mas para manter os princípios da palavra de Deus. E talvez nós chegamos a um tempo, e na época do apóstolo Paulo era assim, né? Se não se conformasse com essas coisas aí, era morte. E talvez nós chegamos a um tempo desse. Hoje nós estamos sofrendo um ataque cultural, né? Mas pode chegar um tempo de uma perseguição física, né? Em alguns lugares, os cristãos passam por isso. Aqui no Brasil não. Então a gente precisa estar preparado para essas dificuldades. E assim, os nossos filhos não estão, né? Mas será que nós estamos? Né? O Ricardo colocou um pouco disso aqui, né? A dificuldade que nós enfrentamos. Marquinhos, né? Nem tem filho ainda, mas já se preocuparam com isso. Será que nós estamos preparados para enfrentar essas dificuldades? Né? De orientar os nossos filhos de acordo, né? Eu achei maravilhoso, né? Aqui a gente está entre pessoas maduras, né? O nosso padrão é a palavra de Deus, sempre, em primeiro lugar, sempre, né? Então a gente precisa viver isso, a gente precisa demonstrar isso, né? O Zé sempre falou, a gente precisa demonstrar isso, de forma prática, comportamento, né? Vamos lá? Essas duas situações são colocadas